Chegando agora no programa Dr. Eduardo Leite, sempre às sextas-feiras aqui com a gente. Tudo bem? Bom dia. Como é que foi essa semana esquisita com feriado no meio? Foi, estranha. Mas estamos aí, né? É, fazer o quê, né? Mas tá bom, vamos lá. Tá tudo ótimo. Melhor o feriado no meio da semana hoje. do que não ter feriado, né? Sexta-feira hoje, então tá bom, tudo É verdade. vale. E vamos falar de uma situação polêmica que está acontecendo aqui na cidade de São Paulo, que é justamente a proibição da circulação dos carros ali na região do Largo 13. Isso dividiu opiniões, né? Ao mesmo tempo que algumas pessoas gostaram, justamente porque ajuda na circulação do transporte coletivo, dos ônibus, dos táxis também, mas comerciantes não gostaram muito e alguns moradores da região. Para ouvir a opinião deles, o doutor Eduardo esteve por lá, não é isso, doutor Eduardo? Fui lá no Largo 13. Foi uma reportagem interessante. Vamos Primeira assistir, de então? rua. Vamos lá. Vamos lá. Conferir essa reportagem com o doutor Eduardo Leite. Veja aí. O Revista da Cidade visita aqui o Largo 13 depois das restrições de veículos que se iniciou em abril, dia 7 de abril, das 5 às 10 da manhã e das 16 às 20 horas, os veículos estão restritos a essa região. Então nós viemos aqui para poder visitar e saber como é que está o comércio local, haja vista as reclamações que têm ocorrido nos últimos dias. Você acha que corre o risco de ter fechamentos de loja aqui na região? Eu não duvido porque temos aluguéis absurdos aqui na região, os aluguel da gente é muito caro, eu vou ser obrigado a cortar funcionário. Se eu quiser ser um pouquinho pilantra, eu posso querer descontar essa diferença na mercadoria. Quantos funcionários você tem aqui trabalhando na loja? 6. Então, com essa redução, obviamente, você pode ter o problema de ter que reduzir a quantidade de funcionários. Provavelmente eu vou ter que já mudar meio período para um, meio período para outro. Existe uma mobilização, né, de uma associação de lojistas aqui da região que tem feito reuniões para poder tentar resolver, ou seja, voltar ao que era. Como é que é essa história? Nós estamos reunindo alguns comerciantes, fazendo reuniões, né, para ver se muda alguns pontos. Porque de manhã isso aqui está morto. Chega à tarde, eles jogam todo o trânsito aqui na nossa região, aqui na Pauleró, vai desembocar numa rua só, ônibus, carro e tal, e algumas ruas estão vazias. Então, eles têm que fazer um remanejamento, porque tem alguns lugares que está muito vazio e lugares que estão completamente impossíveis de passar. Como é que ficou essa questão depois da restrição aqui da circulação de veículos aqui nessa região? Ficou difícil porque dependendo da localidade que você vai, você tem que dar muita volta, né? Você tem que dar a volta por toda essa tomada para você chegar no seu destino. O estacionamento aqui está dessa forma, ou seja, vazio. Como é que tá? Agora eu te pergunto, se a pessoa que paga um aluguel caro que nem a gente paga, que o imóvel não é da gente, consegue pagar um movimento desse, sem carro nenhum, estacionando? De fato aqui nós estamos percebendo que o estacionamento do Elias se encontra completamente vazio. Tem aí 3 ou 4 carros tão somente no pátio e ele já disse que recebia em média 35 só pela manhã e agora ele tem essa quantidade o dia todo. Fazer uma retrospectiva rapidinha aqui, lembrar como é que tudo isso aconteceu. No dia 7 de abril, a CET fez essa alteração da circulação aí das ruas ao redor do Largo 13, né? E essas vias selecionadas pela prefeitura só podiam receber taxistas, motos e ônibus das 5 da manhã às 10 da manhã e também depois das 4 da tarde até às 8 da noite de segunda a sábado. Mas depois de muita reclamação, de muita reunião entre os moradores e também com a própria CET, eles ponderaram e voltaram atrás em algumas situações aí, não é, doutor Eduardo? Essa implantação desse sistema feito pelo CET é uma operação chamada Dá Licença para o Ônibus, que é justamente para melhorar, esse era o objetivo, melhorar a circulação dos ônibus, do transporte público naquela região. Então essa é a alegação da CET. Ocorre que, em função do fechamento, da restrição, porque o horário era das 5 às 10 e depois das 16 às 20 horas o horário de restrição. Então, por exemplo, quem chegava dentro desse horário, até às 10 da manhã, então não podia circular naquela região. E a partir das 16 até as 20 horas também não. Então, só das 10 da manhã até as 16. E o que acontece? O comércio, os lojistas, o comércio local acabou tendo um reflexo. É óbvio, as pessoas deixam de parar
como o próprio estacionamento vazio, ou seja, não vão comprar naquela região porque não tem onde estacionar, não tem como entrar dentro do local, do bolsão, porque na verdade virou um bolsão. E em função das reclamações dos lojistas, que corriam risco de fechamento, aí sim a CET resolveu voltar atrás em parte, né? Ela vai manter algumas restrições, entretanto vai liberar outras restrições. E a partir de segunda-feira ela começa a aplicar as multas para aqueles que não cumprirem efetivamente a restrição. Então o tempo de alerta que a CET faz, né, enquanto fica ali só orientando os motoristas, termina agora nesse final de semana. A partir de segunda já é multa. A partir de segunda-feira, a aplicação da multa. A multa é R$ 85,13. Em média, né? Em média, R$ 85. Essa é a média. É de nível médio, né? Exatamente. Tá. Agora, 4 pontos na carteira também. 4 pontos na carteira. Agora, quem eventualmente que circula naquela região e pretende ter informações aonde tem restrição e onde não tem restrição, aí é só ligar para a CET 1188, ou se não no www.cetsp.com.br para saber exatamente quais são as ruas que continuam essa restrição e aquelas que foram liberadas. Me parece que só uma faixa vai ser liberada de algumas ruas. Eu não sei, mas eu fico com a impressão de que essa é aquele tipo de medida... cobre um santo, descobre outro, né? Porque fazem uma coisa que ajuda a circulação dos ônibus, mas também prejudica muito o comércio local. E o que vai acontecer? Os comerciantes vão fugir dali. Aí daqui a pouco não vai precisar mais fazer restrição de circulação, porque aquele lugar já não vai mais ser tão procurado pelas pessoas, não é? Regina, o que eu percebo nessa é a falta de estratégia, ou seja, a falta até de engenharia. Por quê? Porque na verdade o que você tem? Você tem que verificar o impacto disso. Antes de você colocar em prática, você tem que verificar o impacto. O impacto não só com relação ao trânsito, mas sobretudo com relação ao comércio, né? Porque ali você tem um centro. Você sabe que São Paulo foi distribuído em centros, não tem só o centro de São Paulo, ali na Praça da Sé, você tem vários centros financeiros, né, centros logísticos, então você tem na Zona Sul, na Zona Oeste, na Zona Leste, na Zona Norte, ou seja, são centros. Então o que acontece? O Largo 13, ele tem um mercado, né, um comércio, né, de lojista forte, intenso, mesmo porque ali é a passagem praticamente, ou seja, é o ponto que as pessoas descem, quem vem mais das regiões mais periféricas, elas passam pelo Largo 13, elas descem no Largo 13 para depois, eventualmente, continuar a sua viagem. Enfim, então, muitos, 95% dos lojistas reclamaram, né, em relação a isso. Teve um ou outro que achou que melhorou, mas aí em função do fluxo da rua. Né? Então, isso que aconteceu. Espero que se dê uma solução definitiva para a questão do Largo 13, que é realmente um mercado importante para São Paulo, principalmente para a Zona Sul. É verdade. Bom, vamos ficar atentos então, vamos continuar acompanhando esse assunto para ver como é que vai ficar ali, né? Vamos continuar dando voz a essas pessoas que não estão muito satisfeitas com essa situação, tá? E na segunda-feira, o doutor Eduardo Leite volta ao Revista da Cidade para falar, inclusive, sobre o mensalão, né? Que a gente tem aí os recursos que o pessoal acabou entrando no último dia, os 25 entraram com recursos. Quase na prorrogação, né? Deixaram para a última hora segundo, mesmo. Mas geralmente é isso que acontece. Aí na segunda-feira, então, ele traz pra gente os detalhes a respeito dessas novas histórias do mensalão, dessa novela que já dura tantos anos. Obrigada, doutor Eduardo. Bom final de semana para você também. Para fazer contato com o Dr. Eduardo, você pode curtir a página no Facebook, que é facebook.com/500 melhores júris. Obrigado, doutor Eduardo. Eu que agradeço. Até a próxima. Bom final de semana.